Bom, pessoal, então continuando aí na segunda parte sobre os fundamentos, sobre as regras CSS aplicadas principalmente aos textos, nós vamos ver aqui os estilos de layout de texto. Depois a gente vai ver as principais regras que a gente pode aplicar às listas e depois vamos ver as principais regras de estilização que podem ser aplicadas aos links. Bom, então, com relação ao estilo do texto, a gente pode manipular o alinhamento do texto. Para a gente fazer essa alteração, a gente usa a propriedade TextAlign, que pode assumir os seguintes valores. Left, né, ela vai alinhar o texto à esquerda. Right, alinha o texto à direita. Center, deixa o texto alinhado ao centro. E o Justify, né, o texto fica justificado, variando as colunas, as lacunas, perdão, entre as palavras, né, a fim de que as linhas tenham a mesma largura. Então aqui nesse exemplo aqui vocês podem ver, ó, onde ele está aplicando. Nesse seletor aqui no H1, o texto está centralizado. Aqui o texto está no H2 alinhado à minha esquerda. E aqui, né, por fim, à minha direita. Quais são então os principais estilos que a gente pode aplicar às listas? Conforme a gente viu as listas, né, elas podem ser de dois tipos: as ULs, ou seja, as listas não ordenadas, ou as OLs, as listas ordenadas. E elas possuem estilos específicos que podem ser alterados por essas regras CSS. As principais propriedades específicas das listas são, primeiramente, o list style type. Essa propriedade list style type, ela vai definir o tipo de marcador. O marcador são aqueles gráficozinhos, aquelas marcações que tem ali em cada item da lista. Como, por exemplo, square e circle para as listas não ordenadas e upper Roman e lower alpha para as listas ordenadas. Então aqui nesse exemplo nós temos, ó, nesse primeiro caso aqui, eu defino como marcador esse círculozinho aqui, que é o circle. Nesse outro caso aqui, essa regra está sendo aplicada para um elemento L que tem a classe B. E ele está alterando aqui o estilo da lista para square, vai ficar esse quadradinho aqui. E para as listas ordenadas, ele colocou a primeira aqui com números romanos e essa outra aqui para, né, usando letras aqui, usando o alfabeto, lower alpha. Existe uma infinidade de possibilidades, tá? Basta vocês olharem lá no site da W3 Schools. Eu não sei aqui se eu vou conseguir achar para vocês exatamente onde está. Não, mas eu estou olhando no lugar errado. Aqui. Então, olha aqui a possibilidade de marcadores, de tipos de estilo de lista que pode ter. Uma infinidade. Aqueles que eu mostrei para vocês são os mais comuns, certo? A gente pode alterar também a posição que especifica se os marcadores do item da lista devem aparecer dentro ou fora do fluxo de conteúdo, assumindo os valores inside ou outside, por exemplo. Eu não sei se eu tenho algum exemplo aqui pronto. Aqui. Então, olha aqui nesse exemplo aqui para vocês verem. Ele define aqui nessa primeira lista que a posição dos elementos, né, dos itens,
é inside, ou seja, dentro do fluxo do conteúdo. E aqui no caso, outside, fora do fluxo. Que na prática vai dar um efeito de um recuo ou de um não recuo nos itens da lista, certo? E temos também list style image, que permite utilizar uma imagem como marcador. Então você vai colocar list style image, URL e o caminho da imagem. Nós temos um exemplo aqui, onde ele coloca essa imagem aqui. Então eu posso colocar qualquer imagem como marcador da minha lista, por meio da propriedade list style image. Bom, e com relação aos links, nós já vimos quando a gente estava estudando os seletores CSS, que uma das formas, uma até das categorias de seletores que a gente tem, são os seletores, né, chamados aí de pseudoclasses, onde a regra CSS ela é aplicada com base no estado que aquele elemento está ocupando num determinado momento. E isso é muito utilizado quando nós estamos trabalhando com estilos de links. Então, dependendo do estado que aquele link ele tá assumindo naquele momento, eu posso aplicar aí algumas regras CSS com base nesse estado. Então, para aplicar essas regras é fundamental que você conheça os principais estados que um link pode estar. Um link pode estar como unvisited, ou seja, o estado padrão de um link, quando não há nenhum outro estado, certo? É o estado padrão dele. Você acabou de criar esse link, não fez nada, não clicou, não fez nada, ele está como unvisited, né? Ele pode ser estilizado usando a pseudoclasse link. Visited, o link ele já foi visitado, né? E ele é estilizado pela pseudoclasse visited. Over, quando o usuário desloca o ponteiro do mouse, né? Eu quero que tenha algum efeito, por exemplo, e aí a pseudoclasse para o estilo é over. E focus, quando o link recebe o foco do ponteiro do mouse, que é definido pela pseudoclasse focus. Então aqui nós temos o exemplo. Um link que acabou de ser criado, ele está como unvisited, eu quero que ele tenha cor vermelha. Quando o link for clicado já alguma vez, ele vai ficar com a cor verde. Quando eu passar o ponteiro do mouse sobre ele, ele vai ficar com essa cor aqui, hot pink, certamente é um rosa bem forte aí. O active. E aqui nós vamos ver aqui alguns exemplos. Olha aqui só para vocês verem. O que nós temos aqui? Bom, primeiramente, uma regra CSS para os links que não foram visitados. Ou seja, se o link não foi visitado, ele vai ter a cor vermelha. Se ele foi visitado, ele vai ter a cor verde. Por que esse aqui está com a cor verde? Porque eu já cliquei nele aqui, então ele ficou com a cor verde. Se eu tivesse acabado de criá-lo, ele não teria essa cor. Quando eu passar o mouse sobre ele, quando ele receber aqui o mouse over, né? Ele vai ficar com essa cor. E quando eu selecioná-lo, né, quando eu selecioná-lo, ele vai ficar com a cor aqui azul. Então são esses aí os principais exemplos dos estados que um link pode assumir. Pessoal, então é isso. Leiam lá aquele PDF que eu disponibilizei para vocês, acessem as referências, tá? Para que vocês consigam aí compreender todo o conteúdo
e fazer as atividades. Qualquer dúvida também, obviamente, estou à disposição, tá bom? Grande abraço para vocês.